Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês algumas dicas pra ler livros clássicos. Trouxe então algumas dicas para aqueles que querem começar a ler livros clássicos ou têm vontade de ler e têm dificuldade, enfim. Já disse em outros vídeos aqui no canal que eu sou a favor de qualquer tipo de leitura, desde que seja algo que você queira fazer, que você queira conhecer. Eu sou muito a favor, sim, das pessoas lerem livros clássicos, delas entrarem em contato com essas obras, até realmente para tentar entender, né, o porquê que elas são consideradas clássicas, assim como também eu defendo a leitura, né, de outras obras que não se enquadram nessa categoria, que muitas vezes são vistas como leituras menores, sem valor, por elas não estarem nesse patamar. Acho que existem livros diferentes, com intuitos diferentes, construídos de maneiras diferentes, e não dá pra gente simplesmente comparar aí uma coisa com a outra. De qualquer maneira, a gente sabe também que não é muito fácil você encarar a leitura de um clássico. Muitas vezes a gente tá falando de livros, né, que pertencem a uma outra época, com outro pensamento, um outro tipo de escrita, e a leitura aí não vai ser tão simples ou tão fluida, muitas vezes, como livros mais contemporâneos que a gente tá mais acostumado a ler. E justamente pelos clássicos apresentarem, então, esse certo grau de dificuldade, e por também já ter toda uma barreira envolvendo eles ali, considerados muitas vezes como os livros chatos e tudo mais, muitas pessoas resistem em conhecer esses livros, e às vezes elas estão perdendo leituras maravilhosas. A primeira dica que eu dou pra vocês é: leia por interesse próprio, não se sinta obrigado a fazer uma leitura. Você vai ler só porque você se sente obrigado a ler aquilo, você já tá começando com alguma resistência para aquilo. Você tem que estar aberto à leitura para realmente conseguir aproveitá-la. Mas se você tem interesse em começar a desbravar, né, esses livros clássicos, a minha sugestão é realmente procurar aqueles que num primeiro momento vão chamar a sua atenção, que você considerou a história interessante, que alguma coisa ali fez com que você se dedicasse a ela, que você fosse descobrir a história ali naquelas páginas. Então não leia por obrigação, procure realmente um livro que te interesse para você pelo menos começar. Outra coisa que eu acho que é muito importante na hora de ler esses livros é você ler sobre o contexto em que aquela obra foi escrita, o contexto, né, de vida daquele autor, porque isso muitas vezes vai estar ligado ao livro. Livros normalmente não surgem assim do nada. Na maior parte das vezes tem algo, né, por trás deles ali, algo que motivou aquela escrita ou que fez com que ele fosse escrito daquela determinada maneira. Então é importante também a gente conhecer um pouquinho, né, mais desse contexto, porque isso muitas vezes vai ajudar a gente a entender, descobrir alguma coisa ali no livro. E aí quando você já tem, né, uma ideia mais ou menos de por que aquele livro surgiu e tudo mais, você também já vai ler com outros olhos, porque aí você já vai lendo mais atento sobre o que encontrar ali, o que cada coisinha ali pode significar. Porque acredite, a maior parte das coisas presentes nesses livros não estão ali por um acaso. Então é bom a gente também estar atento aos significados que a gente vai encontrar ali nas páginas. A próxima dica vai bem ao encontro da primeira coisa que eu falei, e aqui no caso é não forçar a leitura. Então vamos lá, você escolheu um livro que você estava a fim de ler, você leu o contexto do autor, da obra, achou interessante, só que aí começou a ler, falhou, não deu certo, a leitura emperrou, você não conseguiu. Não force, não passe as páginas simplesmente, eu vou continuar lendo só pra chegar até o fim, porque se você não estiver preso ali na leitura, se você não estiver atento ao que tá acontecendo, se você simplesmente estiver lendo assim, pra falar que tá lendo, mas tá mais virando a página do que realmente absorvendo alguma coisa, você vai deixar praticamente tudo passar e não vai dar certo. Então, se você começou a ler e não deu certo, tenta ler num outro momento, vai ler alguma outra coisa e volta pra esse livro depois, mas realmente tente ler num momento em que você realmente está lendo aquilo e não simplesmente passando os olhos. E aí a próxima dica tá coladinha nessa, que é você procurar imergir nessa leitura. Então tente deixar distrações de lado, não fique olhando Facebook, não fique olhando celular, se possível, assim, fica num lugar em que esteja só você, que você consiga realmente dedicar atenção pra essa leitura, pra você se dar a chance de entrar nela. A gente sabe que qualquer livro que a gente começa, às vezes demora um pouquinho pra gente realmente entrar na história, então a gente precisa se permitir isso. Realmente, então, tente entrar, mergulhar de cabeça nisso, e pra isso vai exigir, então, a sua atenção, a sua concentração. Não fique com a cabeça em outras coisas
que senão isso vai dificultar você entrar ali no livro. E você estar atento à leitura vai ser essencial para você continuar, porque quanto mais então você entra ali, mais você entende o que tá acontecendo, mais você entende as personagens, mais as coisas vão se desenvolvendo. Outra coisa que ajuda muito, e isso pode ser feito ou após, né, você ter terminado toda a leitura, ou mesmo durante a leitura, se você estiver tendo mais dificuldade, é ler resumos da obra e algumas análises sobre ela. Então, às vezes eu tô lendo algum livro, tô vendo que tá difícil entender alguma coisa, e aí então eu começo a procurar algum resumo que vai realmente sintetizando as coisas que eu li até aquele ponto, pra ficar mais claro na minha cabeça e eu conseguir dar prosseguimento pra aquilo. Um site que me ajuda muito nessas horas é o Spark Notes, eu tô deixando pra vocês aqui embaixo no box de informações, só que esse é um site em inglês, então ele só vai ajudar, então, pra quem consegue realmente ler em inglês. Não tenho certeza de quais são todos os livros que estão lá no Spark Notes, mas se são livros, né, principalmente da literatura inglesa, americana, você com certeza vai encontrar lá. E ele é ótimo, porque ele vai ter, às vezes, resumo capítulo a capítulo, ou realmente de trechos bem determinados, bem delineados ali da obra. Ele te dá não só o resumo de cada trecho, mas como também a análise de cada trecho. Então, às vezes, isso ajuda muito. Como eu falei, é algo que dá pra ser feito durante a leitura. É claro, você tomando cuidado, né, de não pegar nenhum spoiler, realmente parando ali nos momentos em que você efetivamente leu. Ou então ler isso depois que você terminou de ler o livro, porque daí às vezes você termina, fica com aquela coisa de tá, eu li, mas não tenho certeza se eu entendi, se eu peguei tudo que era pra pegar, aí você vai lá e lê. Então esses resumos e análises, isso ajuda a dar uma clareada geral na situação. E a última dica também é algo que pode ser feito quando você terminar a leitura, ou se você é do tipo de pessoa que gosta, por exemplo, de spoilers, né, pra ser motivada a leitura, algo que dá pra você fazer antes de ler, que é, no caso, ver filmes dessas obras clássicas. Muitas das obras clássicas têm filmes adaptados, séries de TV, enfim, você encontra inúmeras outras releituras, né, em outras mídias, e às vezes você assistir a um filme ou a uma série ajuda na compreensão daquilo que você leu. Ou, como eu falei, se você é daqueles que gosta de spoilers, às vezes você vendo antes, você acaba gostando da história e você fica mais motivado, então, a fazer a leitura daquele livro. Essas dicas que eu reuni aqui pra vocês são dicas bastante simples, mas são coisas que, por exemplo, têm me ajudado. E quanto mais obras clássicas eu vou lendo, mais obras clássicas eu consigo ler. Muitas vezes vocês me pedem, né, vídeos com indicações de obras clássicas. Eu ainda tô construindo aqui meu repertório pra poder fazer um vídeo desses pra vocês, mas já adianto que em breve a gente vai ter um vídeo mais ou menos assim, mas que vai ser algo um pouco diferente, que eu não vou dar muitos detalhes pra deixar vocês na curiosidade. Contem aqui nos comentários outras dicas, sugestões que vocês podem ter, coisas que ajudam na leitura de vocês. Contem também pra mim se essas dicas forem úteis pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me seguir nas redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos!